Amados, boa noite. Muita paz em nossos corações. E que nesta noite possamos aurir das benesses dos ensinamentos de Jesus, numa excelente prosa de Simão, Jesus e Simão Pedro, de onde nós vamos tirar grande proveito. E que sejamos amparados e intuídos pelos amoráveis benfeitores ao passarmos essa mensagem para vocês. E gostaríamos também de recordar que amanhã estará conosco o dentista, o Tato Savi, de Bauru. Ele é um excelente palestrante e ele vai fazer um tema livre, porque é tanto trabalho que ele não passou o tema para nós. Mas não tem importância. Vai trabalhar a fidelidade espírita, isso que importa. Então, quem está próximo, quem está aqui em Bitinga, vamos lá colaborar, é presencial. E, naturalmente, ou ele ou alguém da casa vai gravar. Mas é tão bom ficar perto, junto, alguém. E eu vou fazer de tudo para ir também. Oi, Marcos Serafim, boa noite, meu amor, de Araraquara, sua família. Lenise Orne Martinelli, boa noite, querida, boa noite. E nós queremos pedir o seguinte. Hoje falou-se o seguinte: Deus é tudo, vê tudo. Mas, como nós não temos ainda a capacidade intelectiva e moral para entender Deus e ver Deus, aí nós temos que ficar com o consolo maravilhoso que ele enviou seu Filho Jesus. E nós estamos firmes no 5º livro da Amélia Rodrigues. E cada vez mais você vai se entusiasmando pelas prosas dele, porque valem para nós hoje, não? E se você, presta bem atenção, quero lembrar o seguinte. Emmanuel diz que a maior caridade que nós fazemos é divulgar o Consolador. É importante isso, porque todo mundo está vivendo um mundo de tribulações no campo político, educacional, social, entendeu? Então, é Jesus conosco. É Ele que vai ser essa bênção na nossa caminhada. E para divulgar o seguinte, se você gostar da minha live, minha prosa, deixa um like aqui. E também faz o seguinte, passa para outra live, porque hoje nós vamos ver o seguinte, do livro Há Flores no Caminho, um texto de Amélia Divaldo importantíssimo. Resistência contra o mal. Olha só. Mas antes, que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu trabalho, abençoe o seu lar de bênçãos, abençoe tudo que te cerca, seus pensamentos, abençoe suas decisões, não? Porque nós temos
Ele sempre conosco. E é por isso que a gente está pedindo. Se você gostou, divulgue o Consolador, divulgue a doutrina. Não é a Valderez. A Valderez não precisa mais, é só trabalhar, mais nada. Rafael Ribeiro, faz tempo que eu quero conversar com você, não dá. Rose Cantarinha, amada, boa noite, sempre com a gente, sempre com a gente. Gláucia, de Guaratinguetá, Gláucia, sexta-feira foi uma coisa, isso aqui não funcionava. Agora, por Deus, está em ordem. Um beijo, Gláucia. Silvia Carline, maravilhosa. Silvia, você acredita que eu ia saindo, peguei sua chave? Achando que eu estava de carro? Olha só. Aí o Léo me trouxe, me devolve lá. Linda, obrigado. Rafael, amém. Rafael, sabe, nós temos que... Vamos ver esse texto aqui. Resistência contra o mal. Nós vamos prestar atenção nessa fala da Amélia Rodrigues. E eu quero avisar que ela não tirou nada do Novo Testamento. Isso aqui, ela se baseou, eu digo sempre para vocês, ficar tudo gravado na espiritualidade, tudo. E aí, então, ela capta e passa para o Divaldo através da psicografia, que é um grande médium, certo? E nós estamos no 5º livro. Nós já vimos Luz do Mundo, nós já vimos Premissas do Reino, e já estamos aqui. Deixa eu ver o número dessa lição aqui. Já estamos, acho que é na 10ª. Eu anoto tudo, porque o professor anota, você sabe disso, né? Então, nós já estamos na 13ª lição. E esse livro tem 20 lições, faltam 7. Sem pressa, sem nada, com muita alegria no nosso coração. Silvia, tudo bem, linda, linda. Então, vamos ver lá. Resistência contra o mal. Gente, pensa comigo. Quantas coisas maldosas existem na nossa caminhada? Mas acontece que muitos desses males a pessoa não faz sozinha. Quando a gente estuda na sexta-feira o Livro dos Espíritos, a gente sabe que o primeiro pensamento é o nosso. O segundo não é mais. São das entidades que circundam. Nós estamos rodeados de criaturas do bem e também de criaturas que não nos amam. Por quê? Durante nossa caminhada, várias existências, nós não arrumamos só amores, amizades, não. Vai saber o que a gente fez durante toda a nossa existência passadas, não é? Então, agora e hoje, existe a mesma coisa, a maldade. Um fala mal do outro, levanta falso testemunho, rouba, manda matar. A maldade existe, existe. Ronda. Até hoje, conversando, quando à tarde fiz oração com meu marido, nós temos que tomar muito cuidado até com o que falamos. Não podemos falar de ninguém. Porque quando você fala do outro, porque aquele fulano não presta, porque podia fazer isso, mas não fez. Essas energias vêm contra você. Porque tudo é energia. A doutrina explica. E eu não posso nem abrir a boca contra alguém. Ao invés disso, orar pela criatura que caiu, que errou, que não fez o certo. Então, a doutrina é isso,
amor, muito amor, instrução, buscar conhecimento, não? E a prática do bem, a prática da caridade. Não tem jeito, não tem outro caminho. E eu digo sempre, todas as religiões conduzem ao Pai, a Deus, cada um no seu ritmo, cada um na sua moda. Não interessa. Agora, a mudança moral que vamos tendo é que é importante. Então, vamos ver aqui. Oi, Ana Maria Gaion, linda, não te vi hoje. Boa noite, meu amor, boa noite. Maria Mendonça Costa. Boa noite, linda, boa noite. Vamos lá. Resistência contra o mal. Nós vamos colocar na nossa casa só o bem. O homem nasceu para fazer o bem. Então vamos lá. Quando a noite se adornou de estrelas e os ventos brandos cantarolavam o poema da tranquilidade na moldura da natureza em festa, Simão Pedro utilizou-se dessa beleza desse ambiente todo. Devagarzinho, chegou perto de Jesus, emocionado, e quis questioná-lo. Interessante que Simão Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. Ele se arrependeu tanto, que depois disto, ele se dedicou à Boa Nova de uma forma ininterrupta e deu a sua vida. Aquele que foi crucificado de cabeça para baixo, ele diz que não merecia ser crucificado como Jesus. Então, mas ele era muito questionador. Tanto é que nas chamadas minhas de live, eu estou sempre colocando Jesus e ele, Jesus e ele. Ele questiona sempre, sempre. É o maior questionador de Jesus. Naquele dia, a canção das bem-aventuranças fora entoada por primeira vez aos ouvidos da humanidade para nunca mais silenciar sua voz. Karen Canhas, boa noite, linda. Ailete Marcelino, boa noite, amor. Veja bem, foi à noite que Jesus... Não, naquele dia ele pregou o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão tarará. Bem-aventurados misericordiosos, porque não sei o que lá. Bem-aventurados, e assim por diante. As bem-aventuranças constituem, na realidade, eu vou dizer assim, a maior beleza que existe para nossa mudança e transformação moral. Sendo que Mahatma Gandhi, eu já disse em outras lives, disse que se tirasse tudo o que Jesus falou e deixasse só o sermão da montanha, as bem-aventuranças, pronto, é o que bastava. De tão importante que é. E aí, então, o Evangelho segundo o Espiritismo traz tudinho, e nós estamos estudando também de sexta-feira. Vamos lá. Então, naquele dia, todo mundo ouviu as bem-aventuranças e ficaram atônitos. Por quê? Aquela clientela, gente, era de pessoas sofridas, analfabetas, pessoas que não... com lepra, pessoas que conheciam a Torá, que é o Velho Testamento, mas via que o sacerdote do Sinédrio
só queria saber de dinheiro. Como sempre, o dinheiro é uma bênção. Só que quando mal usado, vocês sabem o que acontece. Então, mas eles ouviram essas palavras das bem-aventuranças e ficaram felizes e eufóricos, porque só a fala valia. O olhar de Jesus, o contato com Jesus, a explicação dele, a iluminação daquele homem, né? Então, foi um dia esplêndido. E isso, a canção das bem-aventuranças, atravessou séculos, 2000 anos, e ainda se fala. E ainda precisa falar. Por quê? Para colocar em prática. Para colocar em prática, senão não pode. Silvana, linda, boa noite, amor, boa noite. O impacto da mensagem impregnou a Terra com uma vibração jamais sentida, assinalando profundamente a história dos tempos futuros. E veja bem, hoje, como nós precisamos de Jesus. Eu tenho falado insistentemente, acho que vocês pensam assim, a dona Vanderlei está caducando. Não é. É que eu vejo, por exemplo, as famílias das crianças quais eu trabalho, não falam em Jesus. Raramente. Se eu pedir para uma criança fazer um Pai Nosso na diretoria, não sabe. 10, 12 anos, não falam. Por isso que nós temos que divulgar. Nós não podemos, está passando rápido o tempo. E as coisas horrorosas estão acontecendo cada vez mais, cada vez mais. No mundo, de um modo geral, entende? Agora, quem que é a sustentação? Quem que é o suporte? É Jesus. Então, vamos lá. Aí, essa fala é para sempre. O amor desatou finalmente seus elos e ligou as criaturas todas umas às outras para não mais se apartarem. Oi, Mauro, meu amor. Tá lindo, começamos agora, meu amor. Jô, boa noite, Joana Lem, boa noite. Então, veja bem, ninguém se interessava pelo outro naquela época. Né? Depois do Sermão da Montanha, houve esse convite. Bem-aventurados os misericordiosos, porque herdarão o céu, ensinando a ter misericórdia para com o próximo. Amor e misericórdia, entende? Então, nessa fala, o amor desabrochou. Então, um passou a olhar para o outro como irmão. Irmão. Ter pena do outro, ter dó do outro. Tanto é que Jesus teve muitos e muitos e muitos seguidores. Para trabalhar na Casa do Caminho, era na casa de Simão Pedro, que tinha trabalho com os leprosos, trabalho com as viúvas, trabalho com criança abandonada. Muitos, muitos e muitos voluntários começaram a aparecer para poder auxiliar, porque houve um acordar. E o que a doutrina espírita pede é isso. Tem que haver um acordar da nossa parte para com o semelhante. Chega de ficar no egoísmo. Chega. Não pode mais, gente. Porque a nossa caminhada, nós que vamos responder por ela. Nós, a hora que voltarmos para a pátria espiritual. O que você fez de bem? Mas você tinha dinheiro e não ajudou. Não tem desculpa. Não tem desculpa.
Olha, haveremos de dar conta, prestar conta, tintim por tintim. Não adianta, a doutrina explica bem. Então, ficou tão assim maravilhoso, aqui a Amélia até exagerou. O lobo passava a conviver com o cordeiro e os chacais já não disputariam presas. Não é bem assim, mas ela está dizendo que foi um período tão lindo, depois da bem-aventurança dessa fala, que passaram a conviver melhor. Em um instante novo, que se fazia eterno, além dos tempos, vencendo os espaços. Você pensa comigo, a nossa Ibitinga, quem não é daqui, mais ou menos conhece, a nossa Ibitinga, ela é solidária. Mas nós estamos assim, olha, falando sempre da caridade, pedindo voluntários. Olha, cuidar da casa da sopa não é fácil, porque é comida todo dia, vai drogado, vai andarilho, vai viciado, vai trôpego, vai lá, tem que ter até um segurança, tá? Tem que ter. Só que come, tem comida, só que toma banho. Tá vendo? Ibitinga, acode aí. Tem a Casa do Caminho, que atende 70 crianças de 4 a 5 aninhos. Meio período. Mas o ônibus leva, vai buscar, para lá, tem tudo isso aí. Tem o educandário, onde eu sou diretora voluntária, que tem 300 crianças. E eu já me propus trabalhar 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Além de conversar com os professores, a forma de trabalhar, esse lado também que eu notei sexta-feira, que está faltando. Não sabem orar. O que é isso? Como é que vai ter uma energia fortalecedora num local se não faz o Pai Nosso? Porque quando Jesus fez essa oração, foi para Deus. Ele viu Deus. Ele é enviado de Deus. Como nós não temos essa condição, mandou o filho dele. E não melhoramos, mandou o Espiritismo para esclarecer o Consolador. Vos falará das coisas que eu não posso falar agora. Então, nós estamos aqui justamente, não é para ninguém mudar de religião, não é, não. É para ter atitudes de complacência, de paciência, de tolerância, de caridade, porque tudo é saúde. Você vai ser beneficiado com isso. Mas não faça isso por isso, faça por amor só. A melodia articulada em palavras vibrantes do sermão, ora doces, ora fortes, ficaria dividindo os tempos em que o poder da força cedia lugar ao poder do amor. Tudo era dinheiro, impostos, romanos, tudo era difícil, não tem comida, não tem roupa, paga impostos. Então, aí a Amélia coloca que quando foi falado o Sermão da Montanha, tinha hora que a palavra era vibrante, outra hora doce, outra hora forte. E ficaria dividido os tempos em que o poder da força, que é o que os políticos querem fazer conosco, o poder da força, não é só político, qualquer, religiões também, não? Cedia lugar à força do amor, gerando os
fundamentos do homem espiritual. Aí começa a mudança do ser, a mudança. Começa a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você não vai amar o próximo se não se amar. E não vai amar a Deus também se não se amar. Ah, mas tem o auto-amor. Tem a parte psicológica, tem a parte material, tem a parte religiosa, tudo trabalhando o auto-amor. A nossa mudança, a nossa capacidade de analisar o que fomos assim, há 20, 30 anos atrás e como estamos hoje. É isso. Mudou? Melhorou? Não. Mude. Sempre é tempo. Recomeçar é preciso. Dá tempo. Oi, Deise, minha querida, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Boa noite, meu amor. Célia Janes, meu amor. Hoje não deu para conversar, né, Célia? Eu já saí fazer um atendimento. Um beijo, amiga. Então, seria impossível, fala Amélia, agora ignorar-se a missão do homem inteligente no mundo. Porque se ele ouviu e ele conhece o Sermão da Montanha, não é nem qualquer pessoa que falou, não. Tem todo um cabedal, um conhecimento profundo que nós temos que adentrar. E o Evangelho segundo o Espiritismo traz os itens, explicando tudo. Não haveria lugar no contexto da nova doutrina, que naquela época era a Boa Nova, era o Evangelho, para as lutas fratricidas, nem para as disputas mesquinhas. Não precisava, porque veio falar de amor. Eu não tenho que brigar por causa de terra, eu não tenho que brigar por causa de marido, mulher, nada. Tem toda uma explicação diferente para essa colocação. E ainda hoje, meu Deus, quando desencarna um homem rico, é uma briga pela herança para repartir aquilo. O que é aquilo? Isso é até morte. Não pode. Porque não conhece o Sermão da Montanha. Jesus romperá de uma forma ilimitada as condições do homem entender, concedendo ao homem mais força e visão das coisas espirituais. Ele forneceu, através das bem-aventuranças. Ele forneceu. E só não vê quem não quer. Então, de repente, você está acomodado na sua casa, o dinheiro chega bonitinho, não falta nada, tem a empregada, tem isso, tem aquilo, compra o remédio, mas e quem não tem? E o que a gente faz? Está na internet aí uma menininha cheia de casca lá e o negócio para fazer Pix para ela, para fazer um tratamento fora. Entende? Graças a Deus estão colaborando. Então, por quê? Porque conhece da doutrina alguma coisa. Então, Jesus, com isso, ele fez o homem raciocinar, ser mais forte, ser decidido, ajudar o seu irmão, ser misericordioso, ter paciência com os menos favorecidos. É isso. Então, a Amélia diz, o amor se tornava o norte e o sul dos interesses superiores. Interessava aí esse entendimento
da espiritualidade. Interessava a transformação moral do ser. Cada reencarnação, vamos evoluindo. Se usarmos de forma inadequada o livre-arbítrio, o que pode acontecer é você, numa outra reencarnação, repetir a caminhada que você está fazendo agora, para melhorar. Porque a oportunidade Deus dá para todos e sempre. Deus não tem pressa. Ele acredita, ele sabe que um dia, de simples e ignorantes que fomos criados, chegaremos um dia, daqui 1000 anos, à condição de espírito puro, perfeito. E vocês percebam que a Terra está tendo uma transformação de plano de expiação e provas para regeneração. O mal vai existir? Vai, mas em menor proporção. E aqueles que não buscarem a sua transformação moral, o bem, o amor, a luz, a compaixão pelas pessoas, o perdão, serão recambiados para planetas inferiores. Porque você nunca vai regredir, mas você tem que aprender e recomeçar. É tudo lindo. E a gente está tendo oportunidade. Precisamos ter coragem e ir para frente. Coragem, força, fé, determinação. Ah, mas o joelho dói. E daí? Ah, mas as costas põem em plástico. Ah, não tem desculpa. Não tem desculpa. Quanto mais desculpa você arrumar, mais doente você vai ficar. Para com isso. Ore mais. A oração fortalece. Por que nós não oramos? De preguiça? Não. Vamos em frente. Então, o amor que Jesus pregou, então, é o norte e o sul da nossa vida. Acabou. Não é o dinheiro seu grande no cofre, não. Não é. Não é. O ar balsâmico levaria por toda parte aquela voz. As palavras, as regras de ouro da não violência, da tolerância, do amor sem limite. Difícil? Sim, porque nós somos altamente egoístas. Pô, pisa no seu pé. Pisa no seu pé. Faz alguma coisa para você. Deixa de falar bom dia. Nós estamos longe disso que Jesus quer. Nós estamos longe. Mas vamos chegar lá. E a Amélia continua. Então, Jesus fez aquela pregação linda, linda, linda. E a multidão dispersara, foram descendo a montanha, foram embora, magnetizados por aqueles ensinamentos e com muita esperança na vida. Isso que é importante. Eles passaram a ter esperança de cura, de alimento. Achamos agora um mecanismo, nós vamos nos autoajudar, é dentro de nós, não? Mas, todavia, entre o momento da canção dos lábios de Jesus e da ação dos homens no mundo, olha só, dobrar-se-iam os tempos de dor, de reajustamento nas engrenagens da vida, de recuperação pessoal. Mas por que, dona Valdelice, é dor? Por que apareceu o câncer? Para você lembrar de Deus. Por quê?
essas doenças começam no perispírito e espírito. Ela não está sendo comprovado pela ciência, entende? Uma mágoa, uma inveja, um ódio, destrói uma célula, a célula com a outra, até que aparece uma doença dessa forma. Então, vamos evitar isso. Vamos orar mais. Vamos praticar a caridade. Vamos pensar na dor do outro, vamos enxugar o choro do outro. Você esquece de chorar. É impressionante as falas do Cristo, não? Então, todavia, com tudo isso, iam aparecer as dores. E até hoje. Às vezes a família está linda, maravilhosa, começa, o estômago, isso, aquilo, câncer, nada. Necessidade de mudança. Aí, Amélia diz, até que se tornassem realidade os sublimes ensinos no coração das criaturas, os lobos se uniriam aos lobos e os chacais se disputariam os despojos das presas vencidas, porque chegou a dor, chegou o mal. Esse é o mal. Olha o título da nossa resistência contra o mal. Porque lhe constituísse uma sinfonia penetrante e bela, mas difícil de ser dominada em toda a sua musicalidade sublime, o velho pescador, que é Simão Pedro, que calejara nas lutas com os homens e não lograra dominar os ímpetos que não poucas vezes o martirizavam, buscou Jesus a fim de aclarar as dúvidas, interrogações e os ensinos libertadores que ele precisava. Então, no meio de tudo isso, Simão Pedro sofria muito com o desacato das pessoas, o não entendimento das pessoas. Então, ele falou, mas eu preciso conversar com Jesus, porque desse jeito não dá. Como é que eu vou fazer? Estou me dedicando, né? E ainda, vocês sabem que todos deixaram sua família, suas famílias, e seguiram o mestre. Ora Palestina, ora Cafarnaum, e seguiram. De repente, dava saudade, voltava para a família um pouquinho, entende? E aí, então, Simão Pedro, que era esse tipo de pessoa, disse, foi conversar com Jesus. No alto, uma lua fulgurante, foi à noite, de dia foi a palestra toda. Uma lua fulgurante derramava uma claridade linda, que embelezava a terra com muita paz. Mergulhado em profundo cismar, Jesus aguardava as ansiedades dos companheiros a fim de libertá-los por dentro das aflições perturbadoras. Ele sabia, ele conhecia os pensamentos, sabia. Então, atendia. Aí ele conversava com os seus discípulos. E depois disso, ele sozinho ia orar. Tanto é que quando ele foi preso, delatado por Judas, ele estava em oração. Né? E foi à noite, que ele já sabia o que iria acontecer, que ele foi pedir forças para Deus para suportar tudo. Há quem diga que ele transpirou até sangue, porque sabe aquele fervor, aquele pedido intenso,
aquela necessidade de arrumar força de passar pelo que ele passou. Então, aí ele está assim, e chega o nosso querido Simão Pedro, que aí falou, vamos ver lá, porque daqui vamos tirar a resposta, resistência contra o mal. Vamos aqui que é daqui que vamos tirar, dessa prosa. Senhor, ele falando, a mensagem que ouvimos hoje penetra minha alma como um punhal de luz que fere a noite do meu ser com claridade nova, sangrando-me os sentimentos atormentados. Enquanto eu te escutava, experimentei a morte e sofri a vida. Mergulhei nas trevas do medo e surgi na meridiana bênção da esperança. Quer dizer, deu um medo, mas depois veio esperança. Depois ele fala, sufoquei-me em angústias e abri-me em confiança. Quer dizer, eu estava desesperado, de repente eu comecei, não, vai dar certo, vai dar tudo certo, a boa nova vai dar certo. A dor e paz se alternavam no país do meu coração, sacudindo-me em tormentas e calmarias. É assim que a gente fica quando temos um problema para resolver. É assim que a gente fica. Dando-se mais ênfase ainda, em face do silêncio do Rabi, ele prosseguiu. Ele continuou falando. A verdade, Rabi, é que sou passado e futuro neste hoje que nunca morrerá. Quer dizer, ele era um pescador, e Jesus passando no lago de Genezaré disse, Simão, vem comigo. A partir de hoje, você deixará de ser pescador de peixes, será pescador de almas. Quer dizer, você vai aceitar a boa nova, vai passar para os outros a boa nova. Você vai resgatar quem não ora, quem não acredita em Deus, quem não acredita em Jesus. Nosso caso. Então, ele está falando. O Simão ainda está falando. A verdade é que sou passado e futuro, nesse hoje que nunca morrerá. Ante a força da humildade, da pobreza, do amor, do perdão, da pureza, surge-me o impasse de como proceder em razão dos hábitos antigos. Porque na Torá, olho por olho, dente por dente, não tem que ter tolerância, paciência, resignação, nada. Você fez, você vai pagar agora. Matou, vai morrer. Entendeu? Fez, roubou, vai ser roubado. Era isso, a lei era essa. Não se falava de amor, de paciência, tolerância, resignação. Não. É só com ele. E aí, o Simão está reclamando. Eu estou aqui entre o passado e agora o que o senhor está falando. Como procederemos ante um adversário impiedoso a quem aprendemos a odiar? Boa pergunta. Se você tem alguma treta com alguém, pode passar. Vai ter que aprender aqui. Não pode. Ele disse, como procedermos ante o adversário impiedoso a quem aprendemos a odiar?
O mestre, sempre amoroso, relanceou o olhar pela noite e aí falou. Jesus não responde, gente, ele responde com uma pergunta, sempre assim. Simão, meu filho, que sucede à noite visitada pela luz? Resposta. Ela adorna-se de claridade, respondeu Simão. Muito bem. E o pântano, Simão, que vai drenado? Para que serve o pântano que depois que drena e tira toda a sujeira? Resposta. Mestre, oferece terra para a agricultura. Simão, do mesmo modo, esclarece Jesus, quem conhece o amor jamais odeia e se traz na alma. Essa colocação pútrida da animosidade drena, conserta, a fim de que a terra dos sentimentos se ofereça à sementeira da esperança. Olha, gente, que ensinamento. Nós não podemos. Falando hoje com a minha família, meu marido e minha filha, tudo é energia. Deus me livre se você odeia alguém, aquela energia do ódio vem para você. Não pode. E aqui está falando a mesma coisa. Trata de parar com isso aí, drena, porque vamos semear aqui a esperança. Você não precisa ficar beijando o adversário. Não, bom dia, boa tarde. Pronto, acabou. Não é isso. E aí o Simão ainda pergunta, mas mestre, e se um amigo com quem privamos no dia a dia se volta contra nós em acusações injustas, não será lícito fugir dele guardando mágoa pela ofensa sistemática? E não acontece conosco? Não acontece? Todo mundo nos ama? Não é verdade? Depende do que vocês, nas lições do Livro dos Espíritos, nós vimos já simpatias e antipatias. Tem pessoa que você olha, você nunca viu. Nossa, não aguenta aquela pessoa. É um inimigo do passado. Mas tem pessoa que você olha. Hoje eu vi uma moça, vou até citar. Ela está morando em Boston e ela foi com a irmã para um atendimento fraterno. Mas que coisa mais linda. Fiquei apaixonada. Anota aí meu celular, me adiciona que eu não sei fazer isso. Eu quero você. Olha que gostoso. Aí então, aí ele está falando aqui. O Simão está perguntando. Mas e aí, com quem nós estamos todo dia, se volta contra nós com injúrias e eu guardo mágoa dele? Jesus responde: quando alguém se volve contra vós, ele está sempre com a razão. Mas como? Se a acusação tem fundamento, deveremos amar quem nola fez. Se a acusação que foi feita contra você tem fundamento e você não quer ver, está falando, corrigindo-nos, mesmo que a intenção dele não seja edificante. Se for destituída de verdade, ele ainda tem razão. Por quê? Enfermo, vê o mundo e as criaturas conforme é, carecendo de piedade e auxílio fraternal.
pede Jesus aqui que a gente apare as arestas. E ele fala, Jesus, a mágoa é veneno que corrói interiormente quem a conserva. Você arruma um câncer. Não tem jeito. Vocês vejam que coisa impressionante essa prosa de Simão e Jesus. Aí insistiu Pedro. Todavia, se as nossas melhores palavras são confundidas, se nossas atitudes são transformadas em coisas de guerra, se os nossos sentimentos são tidos como perniciosos, será justo ainda conservar ressentimento de quem nos perturba a caminhada, a marcha? Porque estamos toda hora com gente, lei de sociedade. Aí Jesus disse, o ressentimento, Pedro, é como ácido que corrói os sentimentos nobres do coração. Nem isso. Numa conversa com o marido, e ele fala alguma coisa. Escuta, o horário do meu lanche, você não conhece horas, está atrasado. Calma. Desculpa, já vou já. Saiu correndo e vou arrumar, porque não pode. Espera, tem... Não pode. A gente tem que ser claro. Então, está falando aqui, o ressentimento com alguém, gente, é um ácido que corrói os sentimentos nobres do coração. E aí, em Simão, que atitude tomar, então, contra o desertor, o covarde, que transfere sua fraqueza para a nossa responsabilidade em relação ao competidor inescrupuloso, que busca o triunfo da ilusão, agredindo-nos moralmente e malsinando-nos nas horas, junto ao beneficiado pelo seu carinho que se volta, como serpente, e nos pica o regaço onde encontrou apoio e amparo, quando a perturbação for provocada por membros da nossa família espiritual em agressividade. Simão perguntava. Aí Jesus diz, a dor do perdão constante é sistemática. Aí vem aquela fala, não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, entendeu? Única força capaz de vencer a agressão invigilante e a perseguição doentia. Perdão. Não tem mais nada. Não tem problema, nós estamos bem. O perdão e o amor que se movimenta em oportunidade nova para quem erra. Mais do que uma palavra, é toda uma filosofia de comportamento humano propiciando resistência pacífica contra o mal. Aí começa. Aí que tá. Começou aqui. O perdão e o amor estão lutando contra o mal. São eles. Beneficiando-se. Quem doa, socorre a quem se destina e, compreendendo aquele que fere, abençoa o agressor. Pode ter distensão, não pode ter desacerto. Quando tem um problema, existe o diálogo. A gente tem falado tanto isso. Por que vamos arrumar distensão familiar dentro da nossa casa? Entende? Por causa de pouca coisa. Está aqui, está aqui.
Aquele que se doa beneficia no amor de Jesus. E aquele que socorre, então, que acode aquela criança, que acode aquele velho, que acode os andarilhos. Calcula que bênção que recebe. Então, aí ainda diz, o homem compreenderá hoje ou mais tarde que a batalha mais difícil de travar é a que deve atuar no mundo íntimo contra as próprias paixões, por cujo esforço se descobrirá a si mesmo. Por isso que Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo. Nunca ninguém pode falar, eu sou a melhor, eu sou a melhor professora, faço caridade. Não, quem vai avaliar isso é Deus, não é você. Tem que sair disso, entende? Eu fiz isso. Não, nós fizemos, nós. É tão bonito ser assim, fazer isso. Então, nós temos que, para vencer o mal, olha isso aqui, uma resistência contra o mal, é nos autoconhecermos, é vencermos a nós mesmos, é tirar de dentro de nós, das comportas da alma, aquilo que eu vou ofender o outro, que eu vou magoar o outro, que eu vou... Por quê? Por quê? É difícil. E aí, continua, Jesus falando. É Jesus que fala. Infelizmente, estamos ainda na antemanhã da humanidade nova. Ó, ele veio há 2000 anos, falou tudo. Veio o Espiritismo, a questão de 160 anos. Veio aí um Divaldo para psicografar. Veio uma Amélia Rodrigues, um espírito católico que conviveu na Bahia e vem passar essas falas. E que nos toca a alma e nos convida à mudança. Não é só para ouvir a Valderez e para... Não. Infelizmente, estamos ainda na antemanhã da humanidade nova, que surgirá com muito sacrifício e renúncia de dores, autossuperação, até o instante da vitória do bem integral. Vai ter dor? Mas a gente nem tem paz, não posso nem reclamar. Entende? Entende? Então, está falando aqui, mas tem que vencer. A mansuetude é o meu sinal no coração de cada um. Ai, meu Deus do céu. Se eu tivesse lido há uns 15 dias, eu não teria suspendido um menino que deu um tapa no rosto de uma menina. Eu teria, não sei, rezado com ele, dado um passe nele, e amanhã vou consertar isso. Você percebe como é difícil? Como é difícil, gente? Olha, porque você hoje, você não pode, a família perdeu o prumo. Os nossos são outros valores, entende? São outros valores. Tem professor aposentando de medo dos alunos, mas não é o caso de Bitinga, não. Mas tem, entende? Então, veja, mas olha o que ele pede, mansuetude, ser manso, bem-aventurados mansos e pacíficos. Por quê? Ai, eu já fui muito mais brava, muito mais... Mas olha aqui, o que está pedindo? A mansuetude, a mansuetude. E o amor será sempre o elan para uni-los todos como a uma família. Claro que um aluno que recebe uma suspensão vai ficar com raiva, não vai me amar. Mas quando eu consertar a história, ele vai me amar.
É isso que tem que entender. Agora, Jesus disse, ressentimento, mágoa, ódio, nunca, porque é o pai do mal. Você vai arrumar confusões para você. Você vai arrumar. Não pode ter ressentimento de ninguém, mágoa de ninguém. Ah, mas o meu pai fez isso. Não. Ódio, o que é isso? Nunca, está aqui, nunca a fala dele. Sereis conhecidos, todos nós, pelo potencial de bondade com que iluminardes o mundo e a rota do tempo. Não tem mal, não pode haver mal. Não pode haver ressentimento, mágoa, ódio, nunca. Tem que ter lá bonitinho a mansuetude, a paciência, a tolerância, a resignação, o amor incondicional. Porque você será conhecido pela sua bondade, que você veio para praticar a benefício do próximo. E não para se autovalorizar e querer ficar num pedestal. Não é isso. É fala de Jesus. Você vai ser conhecido pelos seus atos de bondade. Acabou. Aí Jesus falou tudo isso, lindo. Ficou quieto e olhava longe o horizonte, sem fim, pensando no futuro da humanidade. Ai, meu Deus, acho que hoje, o que ele pensa, não? O que ele pensa? Não melhoramos muito, não. Falta muita coisa. E Jesus encerrou ali o sermão das bem-aventuranças, na noite salpicada, atendendo todas as aflições de Simão Pedro. E as nossas também. Pensa comigo, analisa comigo. Felizmente, conversando com vocês, que é minha família espiritual, eu não tenho ninguém que eu odeio, ninguém que eu não gosto, ninguém. Mas sabe que ninguém, por todos os lugares por onde eu passei, as escolas, 5 escolas, as instituições, ninguém, eu não tenho nada disso. Isso não mora no meu coração, nem da minha família, nada, nada, nada. Mas ainda é preciso aprender, porque eu estou trabalhando com 300 crianças. São 300 espíritos diferentes. Então você fala, não é para vir de chinelo de dedo. Ele fala para você, mas eu gosto. Você tem que convencer que tem que andar mais bonitinho, para não machucar o pé, para não sei o quê, não sei o quê. Hoje tem aula de violão. Eu não vou. Mas, bem, é de graça. Você tem tudo. De repente, você aprende. Entende como que é? Como que é difícil trabalhar a mansuetude, a paciência. Porque, de repente, um professor chega para você, eu não aguento esse menino, se vira com ele. Não quero ele mais na minha sala. Não pode. Só conhecendo a fala de Jesus é que vamos melhorando. Orar por ele. Hã? A questão dos 5 anos, tinha um menino que era terrível. Eu dava passe nele quase todo dia. Vamos brincar, vamos rezar. Nem sabia o que era isso, ele. Porque não tem o que falar. Aí, vamos terminar aqui, meu Deus do céu. Chorando em silêncio, ao lado de Jesus, sem maiores perguntas, Pedro, Simão, Pedro,
compreendeu que por ele, por Jesus, pelo amor, deveria dar a vida sem oferecer jamais resistência contra o mal. O mal não existe se você está bem. O mal não existe, porque os médicos estão aí para curar. A pessoa falou mal de você, você não vai ouvir. A pessoa faz uma difamação, não quero saber. Você tem que estar bem, você. Você vai se cuidar. É o auto-amor, é a autorreflexão. Olha, eu sou assim, eu preciso mudar. Fala para você mesmo. Faz uma reflexão, igual recomenda. Como chama? Não é Francisco de Assis, não. É um santo bonitinho que recomenda que à noite a gente deve fazer uma reflexão do dia que teve e as coisas que não fez bonitinha, arrepender e coisa e tal. Tem que fazer isso. De repente, nós não somos perfeitos. Nós estamos na caminhada. Ah, dona Valdereza, mas o espírita se cobra muito. Claro, para o seu bem, para a sua caminhada evolutiva. Para você, quando deixar a matéria, você ser bem recebido, você ser mais feliz, fazer novas propostas do que eu quero ser. Santo Agostinho. Obrigado, Mauro, obrigado. Olha lá. Santo Agostinho, que o Mauro Furuta aqui de Tapas já passou para mim, que disse que à noite fazer isso. Então, nós vamos ser mais felizes, mesmo com a doença grave. Por quê? Porque não tem mágoa, não tem ódio, não tem raiva, não tem nada no coração. Hã? Tem amor, tem bondade, tem alegria, tá? Então, aí, chorando em silêncio, ao lado de Jesus, Pedro compreendeu que por ele, pelo amor, deveria dar a vida, e ele deu, sem oferecer jamais resistência contra o mal. E ele foi um dos maiores divulgadores da Boa Nova. E nós, eu já falei no começo, se você gostou, passa para outra pessoa. Passa. Assista o vídeo do Dona Val, você vai gostar daquele negócio lá, que a gente não pode ter mágoa, tristeza. Passa, porque você está fazendo uma caridade. Sabia disso? Olha só. Gente, muito obrigado. Vamos orar. Sempre eu passo da hora, não? Vocês me perdoam. Deus, de amor e bondade, soberanamente bom e justo. Oh, Jesus querido, espíritos protetores de toda a nossa família espiritual, benfeitores espirituais, amados, sempre, sempre obrigado por tudo que nos tem concedido. A primeira obrigação nossa é agradecer. Obrigado por tudo. O dom da vida, a família, o trabalho, o lar, tudo que nos cerca. Essa doutrina, então, que faz um acordar da nossa consciência para que sejamos melhores. E agora, com muita fé, eu peço, Jesus, fortalece a todos que estão conosco e que irão depois vir. E eu peço que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Jesus, que consigam entender a prosa de hoje para serem mais e mais e mais felizes. Eu peço de coração. E que eu também reflita e mude. Dessa forma,
enquanto você pede alguma coisa ao Pai, pela lei da atração, ele falou, Jesus disse, pedi, obtereis. Eu oro por você. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão para a alma. E não nos deixeis cair em tentações do orgulho, do egoísmo, da mágoa, do ódio, da raiva. Olha aí. Não, não. Livrai-nos com a sua força de todos os males. Que assim seja. Noite linda, meus amados. Que bênção. Que possamos introjetar esses ensinamentos. Uma linda noite com Jesus e uma boa semana. Muita paz, meu carinho. Continuemos.